A paz do Senhor a todos, toda a membresia da nossa igreja, a todos que estão nos acompanhando durante esses dias, a quais estamos fazendo as nossas transmissões. Hoje nós estaremos tratando aqui de alguns assuntos com relação à nossa escola bíblica dominical. É um assunto muito relevante, haja vista que nós perdemos 2 aulas devido a essa pandemia, tudo que vem acontecendo. Então perdemos 2 aulas, mas hoje, se o Senhor nos der graça, nós queremos estar transmitindo aqui essas 2 aulas de uma forma bem prática, algo bem objetivo para que os irmãos possam entender. É claro que não é aquela aula presencial, mas nós vamos tentar explicar de uma forma clara e objetiva para que os irmãos possam dar continuidade à linha de raciocínio, a tudo isso que nós estamos estudando nesse trimestre, um assunto muito relevante que trata o seguinte assunto: a raça humana, origem, queda e redenção. Hoje nós estamos chegando na nossa lição de número 13, a nossa última lição desse trimestre, porém eu quero fazer um breve resumo também da nossa lição de número 12, que é do dia 22 de março, a qual o título tem Jesus, o homem perfeito. Antes de nós adentrarmos aqui no conteúdo de estudo, eu quero pedir aos irmãos que qualquer dúvida, irmãos, estejam nos comunicando, mande uma mensagem em nosso WhatsApp, ligue, que nós estaremos sanando todas as dúvidas que os irmãos tiverem com relação ao estudo dessa lição de número 12, da lição de número 13, ou qualquer outro tema também que os irmãos tenham dúvida. O mais importante é não ter a dúvida, né? Porque às vezes nós vamos recorrer a outros meios para entender a dúvida e acabamos aprendendo da forma incorreta. Então, eu peço aos irmãos, qualquer dúvida que os irmãos tiverem concernente a essa lição que foi estudada nesse trimestre, por favor, queira nos procurar e nós estaremos sanando todas as dúvidas dos amados irmãos. Hoje, lição de número 12, dia 22 de março, que foi no domingo passado, o título nos diz: Jesus, o homem perfeito. O nosso textuário está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 2, verso de número 52, que nos diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A nossa verdade prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, se semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. É muito importante que os irmãos, enquanto estivermos aqui falando sobre essas 2 aulas, os irmãos estejam acompanhando na sua lição, esteja entendendo ponto a ponto, e nós, irmãos, estaremos adentrando aqui na nossa introdução. Como já foi dito, nosso título ele diz: Jesus, o homem perfeito. Eu sempre digo uma frase: Jesus como homem, ele nunca deixou de ser Deus, e como Deus, ele nunca deixou de ser homem. Quando nós vemos a encarnação de Jesus, o apóstolo Paulo ele vai escrever à igreja que estava em Filipos, a saber, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 3, 4 e 5 e o verso também de número 6. Verso 3 do capítulo 2 de Filipenses nos diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual atente para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus,
Era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu também quero ler o verso 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Frise bem essa parte, o verso de número 7, ele vai nos trazer uma palavra que diz esvaziou-se. Quando nós pegamos esse sentido literal no grego, por que no grego? Porque o grego ele é um vocábulo muito rico em suas palavras. Nós conseguimos esmiuçar o sentido da palavra no vocábulo grego e se torna um fácil aprendizado pelo grego, ser muito rico em seu conteúdo. Quando nós pegamos essa palavra esvaziar-se, nós vamos traduzir ela para o grego, que vai nos dar a seguinte palavra, quinoses. Quinoses no grego quer dizer deixar o uso do seu poder para depender simplesmente do Espírito Santo de Deus. Todos os irmãos conhecem a história, a encarnação de Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre a encarnação de Jesus, nós estamos falando que um dia Jesus abriu mão da sua glória, de tudo aquilo que ele tinha ao lado do Pai, para viver uma vida de homem e para viver também uma vida totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Quando os irmãos leem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e também o evangelho de João, os irmãos vão entender que Jesus ele tinha uma necessidade de orar. Não uma nem duas vezes, mas por diversas vezes, nós vamos encontrar Jesus se retirando para um determinado lugar para buscar ao Pai em oração, para se revestir do Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso que nós estaremos tratando nesta lição que nós estamos falando aqui nesse dia de hoje. A nossa introdução, ela nos diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa, imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, se tudo isso tem sido bênção na sua vida até agora, continue assistindo essa videoaula e com certeza servirá para o seu enriquecimento espiritual. O tópico 1, ele vai nos dizer assim: Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. É bom nós falarmos nesse assunto que tem algumas linhas de raciocínio, algumas fontes teológicas, que eles estão ensinando que Jesus ou ele viveu plenamente na sua totalidade como ser humano, ou ele viveu na sua totalidade como Deus. Essa linha de raciocínio é totalmente errônea. Quando nós vamos analisar a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Jesus ele estava ali na natureza humana, mas em momento nenhum Jesus também deixou de ser Deus. E isso nós estaremos falando um pouco mais à frente. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. Meus irmãos, nós temos que levar em consideração
que Jesus ele tem os seus atributos, assim como o Pai também, ele tem os seus atributos. E quais são os atributos divinos? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente e ele é eterno. Esses são os atributos de Deus. Esses atributos são imutáveis. Ele não muda e eles são também intransferíveis. Esses atributos é dado somente ao nosso Pai, o Criador, e a seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo, nasceu através de uma virgem, e como o autor ele bem tratou aqui, ele nasceu, ele não pecou e ele viveu uma vida que foi um exemplo para todos nós, mostrando-nos que como ele venceu, também nós também venceríamos através desse exemplo que Jesus ele nos deixou. Vale, irmãos, nós frisarmos também, é interessante nós frisarmos aqui também o crescimento e o desenvolvimento de Jesus. Ele nasceu de uma camponesa humilde, os irmãos sabem bem essa história, essa camponesa chamada Maria. Ele não nasceu em um ato sexual de José para com Maria, não. A Bíblia vai dizer que Jesus ele foi formado através de uma obra do Espírito Santo de Deus. Não houve a junção de duas carnes, um homem e uma mulher. Foi algo sobrenatural, foi algo vindo da parte de Deus, a qual o Espírito de Deus ele tomou ali Maria e ele fez com que em seu ventre gerasse o Salvador do mundo. E como toda mulher, quando ela tem ali o seu desenvolvimento gestacional, não foi diferente, meus irmãos, no caso de Maria. Ela seguiu tudo o que as mulheres passam no dia de hoje para dar à luz durante toda a gestação. Então não foi diferente na vida de Maria. E quando Jesus ele nasce, vale nós frisarmos aqui que Jesus ele teve uma vida igual a toda criança quando ele era criança. Com certeza Jesus ele se machucou, com certeza Jesus ele aprontou, com certeza Jesus ele bagunçou. Como toda criança, ele não foi diferente de nenhuma criança. Aí vem chegando aquela época de adolescente, Jesus, ele foi um adolescente também. Mas é interessante que quando Jesus, ele chega nessa fase da adolescência, Jesus, ele já consegue enxergar a missão dele aqui na terra, o porquê que ele foi o enviado de Deus, a ponto de, a Bíblia vai nos narrar essa história, de seus pais vão para Jerusalém para adorar, e ali, quando eles estão voltando, eles percebem que Jesus não estavam no meio dele. Eles vão procurar a saber Maria e José no meio da sua parentela, e também eles não estavam, e já havia andado praticamente caminho de 3 dias, são quando eles decidem voltar para o lugar onde eles estavam, e quando eles voltam, ele encontra o menino Jesus entre os doutores, proferindo palavras, a qual todos se admiravam em ver tanta sabedoria que havia naquela criança ou naquele adolescente. Então, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver que ele teve um crescimento e um desenvolvimento natural, como qualquer ser humano. Ele precisou de vigor físico, e isso Lucas ele vai nos narrar em seu livro, capítulo 2, verso de número 52. Jesus também ele precisava aprimorar as suas faculdades mentais e intelectuais. Lucas também ele vai nos dizer no seu livro, no capítulo 2 e verso de número 40, a saber que o menino Jesus crescia em graça e ele crescia também em conhecimento. Para uma criança judeu, ele atinge a maioridade quando ele completa os seus 12 anos de idade.
E quando esta criança completa os seus 12 anos, ele já tem que saber a Torá, Gênesis, Êxodo, até o livro de Deuteronômio, irmãos, decore e salteado. Então, com certeza, Jesus ele adquiriu um conhecimento no que se diz respeito ao que ele tinha naquela época. Então, Jesus precisava desenvolver o seu crescimento natural. A sua natureza humana, ela foi uma natureza completa. Como assim, pastor, completa? Foi uma natureza formada de corpo, alma e espírito. Eu não quero aqui ler esses textos, mas depois os irmãos anotem aí, vão para a Bíblia Sagrada e leem esse texto. Por que em corpo? Porque Jesus tinha um corpo físico, e isso Lucas ele vai nos narrar no capítulo 26 e verso de número 12. Jesus ele também era formado de alma. Como assim, pastor? Ele tinha alma, é a sede das emoções. Isso Mateus ele vai nos narrar no capítulo 26, verso de número 38. E Jesus também ele era formado de espírito. Espírito, sim, vai nos narrar Lucas no capítulo 23 e verso de número 46. Ou seja, Jesus ele era composto da tricotomia. O que é a tricotomia? É quando o homem ele é formado de corpo, alma e espírito, e esse é o nosso credo. Isso é no que nós acreditamos: corpo, alma e espírito. Então, irmãos, o foco principal desta lição que nós estamos estudando é mostrar Jesus, o homem perfeito. Volto a repetir: Jesus como homem, ele nunca deixou de ser Deus, e como Deus, Jesus também nunca deixou de ser homem. Ele abre mão da sua glória, ele abre mão de tudo que ele tinha ali ao lado do Pai, para encarnar, nascer de uma virgem chamada Maria, para que a salvação e a graça ela pudesse nos alcançar através desse feito extraordinário do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, Jesus ele sentia fadiga? Sentia fadiga, irmãos. Tanto que lembram aquela passagem que quando os discípulos estão no barco, o barco começa a ser açoitado pelas ondas. Jesus estava onde? O seu corpo físico estava fadigado, a ponto de Jesus se encontrar dentro do barco dormindo, né? Então nós vamos entender que Jesus ele sentiu fadiga. João também ele vai nos narrar, depois os irmãos anotem essas referências bíblicas e vão para a Bíblia Sagrada, leiam com atenção. João capítulo 4, verso de número 6, vai nos dizer que Jesus ele tinha fadiga. Isaías capítulo 40, verso de número 28, também vai falar algo a respeito disso que nós estamos falando. Jesus ele sentia sono? Sim, não tenha dúvida nenhuma. Mateus ele vai nos contar em seu livro capítulo 8, verso de número 24, que Jesus ele sentia sono. Jesus sentia fome? Claro, irmão, não tenha dúvida. A Bíblia vai nos dizer que ele entrava na casa de publicano e de fariseu para se alimentar com ele. Então Jesus sentia fome. Mais uma passagem bíblica, Mateus capítulo 21, verso de número 18, vai nos dizer que Jesus ele sentia fome. Ele sentia sede? Sim. João capítulo 19 e verso de número 28 vai dizer que Jesus ele sentia sede. Jesus ele teve sofrimento e dor como nós temos? Sim, irmão. Ele era homem, ele veio como homem, e Lucas ele vai nos falar que Jesus ele teve sofrimento e ele teve dor em Lucas capítulo 22, verso de número
44. Eu já disse aqui, irmãos, que era necessário que Jesus ele adquirisse graça. Como que adquiria a graça? Através de uma vida contínua, de uma busca incessante pela presença do Espírito Santo na sua vida, né? Jesus ele precisava orar, ele também precisava crescer em graça e em conhecimento. Certa feita, alguém me perguntou: por que Jesus, quando os seus discípulos se dirigem a ele perguntando sobre o dia e a hora a que o Filho do Homem viria buscar, Jesus ele disse: eu não sei, somente meu Pai que está no céu. Porque ali, meus irmãos, estava falando o Jesus homem, e como homem, algumas coisas o Pai ocultou dele, para que ele não soubesse, mas como Deus, Jesus ele é sabedor de tudo, pois ele é onisciente, onipresente, onipotente e eterno, não é? Então, Jesus respondeu aos discípulos: eu não sei, nem tampouco os anjos sabem, mas sim o meu Pai que está no céu. Ali estava falando o Jesus Cristo homem, não é? Então, irmãos, nós vamos ver, eu estou dando uma resumida bem clara e objetiva nesta lição. Tudo o que eu estou falando aqui é o que nós iremos tratar. Depois os irmãos podem ler toda a lição e tirar as suas conclusões quanto tudo que nós estamos falando aqui, não é? Então Jesus, irmãos, ele dependia do Espírito Santo de Deus. Atos 10:38 e Mateus capítulo 12, verso de número 28, não é? Então, quando nós vamos olhar a vida e a trajetória de Jesus, ele tem alguns nomes que foi dado a ele, a saber, Jesus, também o Filho do Homem, a saber, Jesus o Nazareno e também o Carpinteiro. Todos esses nomes, né, a Bíblia vai fazer menção de todos eles. Quando eu olho para esta palavra carpinteiro, Jesus ele começa a operar alguns milagres, maravilhas, prodígios, e alguns começam a olhar e a dizer: não é este o filho do carpinteiro José? Então ele é o carpinteiro também. Quando nós olhamos para esta palavra carpinteiro, um grande historiador hebreu por nome Flávio Joséfo, ele vai nos dizer que Jesus ele sabia também operar esse ofício de carpinteiro tão bem quanto seu pai José. Jesus ele era um homem experimentado no trabalho. Com certeza as mãos do mestre ela tinha calo, porque Jesus aprendeu junto ao seu pai todos esses ofícios, não é? Então nós vemos aqui os nomes humanos que foi dado a Jesus, como Jesus, filho do homem, Jesus, o Nazareno, Jesus, o carpinteiro, mas por outro lado nós também vamos ver os nomes divinos. Ele disse: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o Deus que 3 vezes é santo, 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 santo. Eu sou o Deus forte, eu sou o Pai da eternidade, eu sou o príncipe da paz, a saber, Jesus Cristo, não é? E é interessante, irmãos, que às vezes nós temos o costume de ler a Bíblia Sagrada e não parar para meditar na Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Jesus ele tinha uma moradia, que não era a casa de Maria e também não era a casa do seu pai José. Jesus ele tinha uma moradia. Quando Jesus ele encontra ali os primeiros discípulos, Jesus começa a chamar os discípulos, e ali ele chama Natanael. Quando ele chama Natanael, Natanael diz: poderá vir coisa boa de Nazaré, porque ele era conhecido como Jesus de Nazaré. E Nazaré, aquela cidade que fazia parte da Judéia, era uma cidade um pouco desprezível com relação às demais cidades. Então Natanael responde: pode vir coisa boa daí? Alguém diz para Natanael: vem e vê.
quando Natanael encontra ali com Jesus, né? Jesus ele chama, olha, vamos até a minha casa, a casa aonde Jesus morava. Isso João ele vai nos narrar no capítulo 1, verso 38 e verso de número 39. Meus irmãos, eu não estou lendo a lição, mas estou fazendo uma breve introdução de tudo aquilo que nós estamos abordando aqui, está dentro da nossa lição, não é? Então nós vemos em Filipenses que Jesus ele se esvazia e nasce de uma camponesa humilde chamado Maria. Jesus, irmãos, ele não se transformou em homem, ele se fez homem. Colossenses capítulo 1, verso de número 19, tem um grupo chamado gnóstico que eles defendem que Jesus ele não estava em toda a sua plenitude, não é? Quando Jesus ele está aqui na terra, não habitava nele toda a plenitude do Pai. Não, irmãos, habitava sim. Olha o que Paulo vai nos dizer, pois foi da vontade do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 19. Nós vamos ver, irmãos, que durante todo o ministério de Jesus, algumas vezes foi necessário que Jesus usasse os seus atributos como Deus, né? Então nós vamos ver que algumas vezes Jesus ele usou os seus atributos de Deus. Eu quero ler um ponto que eu achei muito interessante também nesta lição, que está aqui no tópico 2, Jesus verdadeiro homem. Nos diz assim: a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitar. Como eu sempre digo, irmão, Jesus ele não veio para nós que somos gentios. Gentios é todos aqueles que não fazem parte da linhagem judia. Nós somos gentios. Então nós fomos enxertados na figueira. E Jesus falando, ele vai dizer assim: olha, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Então, irmãos, esta graça, ela também nos alcançou. Essa graça, ela te alcançou. Essa graça alcançou a sua família. Quando Jesus, irmãos, ele dá o brado lá na cruz do Calvário e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus queria dizer: Pai, está consumado. Aquilo que o Pai determinou que eu fizesse está cumprido. Aquilo que o Pai me deu em minhas mãos, eu fiz, está cumprido. Então, irmãos, quando Jesus ele dá o último suspiro, a Bíblia nos diz que o véu do templo, ele se rasga de cima a baixo. E quando o véu do templo se rasga, os sepulcros da cidade são abertos, os mortos eles saem, o dia se torna em treva. Quando esses sinais acontecem ali, os judeus vão olhar e vão dizer: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Mas graças a Deus, porque Jesus ele morreu e ele trouxe a salvação para a minha e para a sua vida. Tem muita gente que diz por aí que a salvação é de graça. Não, irmão, a salvação não é de graça. Custou um preço, e esse preço foi o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Nós podemos dizer assim: a salvação é pela graça. A Bíblia vai dizer assim, que isto não vem de nós, é dom de Deus, pela graça
nós somos salvos. Eu sempre digo, irmãos, nada é mérito nosso, tudo é graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando aqui, irmãos, eu quero ler mais um tópico que eu achei interessante e quero compartilhar aqui com os irmãos. O tópico 3, ele vai nos dizer assim: Jesus, o homem perfeito. Entende, irmãos, que quando Jesus ele começa o seu ministério, que ele desce ali até o Rio Jordão, e João ele pronuncia aquelas palavras, está aí a qual eu não sou digno nem de desatar as correias de sua sandália. A Bíblia nos diz que Jesus ele desce, ele é batizado, mesmo que João não quisesse batizar Jesus, mas Jesus ele diz é necessário para que se cumpra o que está dito na Sagrada Escritura. João ele batiza Jesus. Quando João batiza Jesus, nós vamos ver que ali está a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como assim, pastor? Quando ocorre aquele feito, ali está o homem, Jesus, sendo batizado por João. De repente, uma pomba, ela desce do céu e ela pousa. E depois dessa pomba, uma voz no céu que dizia: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho o prazer. Então, irmão, Jesus ele era humano. E lendo esse ponto aqui, tópico 3, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, irmãos, era semelhante a nós. E ainda tem mais, melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original ou quer ao pecado experimental. Deixa eu traduzir aqui, irmãos, pecado original e pecado experimental. Qual é o pecado original? É o pecado que os nossos pais, não estou dizendo pais biológicos, mas estou dizendo os nossos pais Adão e Eva, eles cometeram lá no jardim do Éden. Este é o pecado original, porque quando Adão e Eva eles pecam no Éden, automaticamente o pecado ele entra na raça humana. Então nós, quando nascemos, nós já nascemos no pecado. Uma pergunta que não se cala: a criança, quando sai do ventre de sua mãe, ela já está em pecado? Sim, porque ela vem de uma relação pecaminosa. Ela foi gerada a partir do pecado. É só questão de tempo para o pecado ele aflorar na vida daquela criança. Todos nós pecamos, todos nós erramos. A Bíblia vai dizer: não há um justo sequer. O único homem que viveu nesta terra e foi justo e provou para toda a humanidade que é possível viver uma vida sem pecado foi Jesus, e ele nos deixou exemplos maravilhosos de como viver na sociedade, como viver na família, como viver um cotidiano de acordo com aquilo que ele nos ensinou. Eu sempre digo, irmãos, quando for agir, tomar alguma decisão, fazer alguma coisa com relação à sua vida, pergunte primeiro: se fosse Jesus Cristo agora, será que ele faria da forma que eu vou fazer? Se fosse Jesus Cristo, será que ele falaria da forma que eu quero falar? Se fosse Jesus Cristo, será que ele tomaria esta decisão que eu vou tomar? É necessário, meus irmãos, que antes de qualquer decisão,
antes de qualquer palavra, antes de qualquer atitude, nós devemos consultar a Jesus para saber qual é a sua soberana vontade diante da nossa vida. Então, irmãos, pecado original, pecado que os nossos pais Adão e Eva cometeram. Pecado experimental. O pecado experimental nada mais é do que aquilo que vem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, as dificuldades que enfrentamos, os pratos que o inimigo nos oferece. Esse é o pecado experimental. Ele está aí todos os dias para nos levar ao pecado, para que nós possamos desagradar ao Espírito Santo do Senhor, a qual nós estamos selados para o dia da redenção. Grave uma coisa, eu sempre digo, nós temos dentro de nós dois leões, a carne e o espírito. Vai vencer aquele que você mais alimentar. Se você alimentar a carne, o leão da carne ele vai vencer, mas se você alimentar o espírito, pode ter certeza que o espírito ele vai vencer e o nome do Senhor vai ser glorificado. O inimigo, o nosso adversário, ele não brinca. Ele não brinca em serviço. Por isso, vamos se revestir da armadura de Deus, a qual o apóstolo Paulo recomendou ali aos irmãos que estavam em Efésio. A armadura de Deus, vamos se revestir para que nós possamos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Há uma coisa que faz divisão entre nós e Deus, e isso se chama pecado. O pecado ele coloca um obstáculo entre nós e Deus, mas o sangue de Jesus Cristo ele nos purifica de todo o pecado. Na antiga aliança, o que era feito para que o pecado ele saísse, não é? O sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo uma vez por ano para interceder a Deus pelo o povo, mas ali o pecado não era perdoado, apenas era encoberto. Ele pegava aquela oferenda e ele oferecia aquele sangue animal para que o Senhor pudesse ter misericórdia, mas o pecado ele nunca era perdoado, estava apenas encoberto. Só há um sangue que pode perdoar o pecado, não é o sangue animal, não é o sangue da antiga aliança, mas é o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Esse sim, ele pode perdoar o pecado, ele pode limpar aquela veste que está contaminada com pecado, e ele pode deixar aquelas vestes brancas, mas para isso nós temos que permitir que o Senhor ele entre em nossos corações, ele faça uma limpeza espiritual, ele limpe toda a sujeira e ele tire a lepra. A lepra representa o pecado, e esse pecado é somente mediante ao sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Temos aí então o primeiro Adão, que foi os nossos pais, Adão e Eva. Eles pecaram, mas a Bíblia também vai falar do segundo Adão. Esse segundo Adão, ele não pecou, que foi Jesus Cristo. Antes ele trouxe a salvação para todos nós, para que nós pudéssemos um dia herdar a mansão celestial, a qual Jesus ele tem nos preparado para que nós entremos nela e entremos nela pela a porta. Agora, meus irmãos, eu quero falar aqui a conclusão, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos sempre com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo.
verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, assim como Cristo venceu, vamos também seguir os passos de Jesus, e certamente nós venceremos também, pois nós estamos lutando por uma coroa que não é corruptível, mas uma coroa incorruptível, a qual o nosso Pai, Ele tem reservado para nós naquele grande dia. E o apóstolo Paulo dizendo: as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que Jesus há de nos revelar. Deixa eu te dizer uma coisa: anseie pelo céu, tenha vontade do céu e diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E tenha certeza, quando Ele raiar nas nuvens, os anjos tocarem as trombetas, nós vamos ouvir com esse ouvido o zunido daquela trombeta, e nós subiremos a encontrar Jesus Cristo nos ares, e nós vamos ouvir do próprio Jesus: vinde bendito de meu Pai, tomai por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. O sacrifício foi feito, o sangue foi derramado, então a graça ela nos alcançou, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Prepare aí para a nossa próxima lição, a lição de número 13, e nós estaremos dando continuidade a esta lição. Se você puder, curve sua cabeça e nós estaremos orando. Pai querido, Deus de amor e bondade, obrigado, Senhor, por esta lição maravilhosa, onde aprendemos, Senhor, de Ti aqui, Senhor, neste momento. Aprendemos que o Senhor é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. O Senhor é o homem perfeito. O Senhor é aquele que nos trouxe a vida. O Senhor é aquele que um dia tornou-se homem, para que a graça pudesse nos alcançar e nós pudéssemos chegar ao conhecimento da verdade, a saber, Jesus. Pai, abençoa os Teus filhos que aprenderam, Senhor, sobre Ti, ó Pai. Abençoa, dando capacidade intelectual, abrindo, Senhor, os seus corações e dando entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos todas essas coisas. Amém e amém. Qualquer dúvida, irmãos, concernente a essa lição de número 12, esteja nos procurando, esteja nos falando e dando a sua pergunta, e nós estaremos sanando a todos. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.